Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa. Para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Mudar. Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um Tá na Mesa Online, a nossa live de todas as quartas-feiras. Você que está almoçando e acompanhando esse nosso bate-papo, um bom almoço. E para todos aqueles que nos dão a honra, né, da sua companhia, obrigado por estar conosco. A gente tem desenvolvido aí todas as semanas uma forma, né, de estarmos conectados, trazendo os assuntos mais relevantes, atualizando, né, as opiniões de pessoas, lideranças, formadores de opiniões no estado do Rio Grande do Sul. O Tá na Mesa, ele tem o patrocínio do Badesul, do Banrisul, Icatu Seguros, Osergues, Rio Grande Seguros e Previdência, SafeWeb, Unimed Federação do Rio Grande do Sul e o Wilson Sons Unidade Tecom Rio Grande. Temos a cooperação do SEBRAE e o apoio institucional da Colombo Estruturas para Eventos, Dinamize, Eventize, Grupo Ilex, Imob, Onda Web, Procempa, Seletos e VH Áudios Visuais. Também temos a parceria do Correio do Povo, do Jornal do Comércio, O Sul, Rádio Guaíba, Record TV, Rede Bandeirantes, Rede Pampa e SBT. Nesta quarta-feira ensolarada, estamos aqui no centro de Porto Alegre, na nossa sede da Federação. A gente tem a honra, né, de contar com a participação do presidente do Sinduscom, Aquiles Dalmolin, do presidente do Sinda de Porto Alegre, o Henry Chimelski, e também o presidente do Sind Lojas de Porto Alegre, Paulo Cruz. Sei que são muito polêmicas, né? Todas essas instruções dos nossos governantes, tanto do governador Eduardo Leite como do prefeito Nelson Marquesan. E o objetivo de hoje é reunir essas lideranças importantes, especialmente no município de Porto Alegre, porque estão sendo, né, as suas atividades muito impactadas com a Covid-19. Eu dizia anteriormente que a gente tinha toda uma expectativa, presidentes, para o ano de 2020. Nós ousamos, né, fazer planejamentos estratégicos muito bons para as nossas empresas,
Nós entendíamos que o estado do Rio Grande do Sul ia decolar em 2020 e, de repente, a partir de março, chega em solo gaúcho a Covid-19. E aí todas as relações mudam, todas as nossas expectativas mudam e a gente quer ouvir de vocês, né? Como é que o setor está encarando este momento e qual a perspectiva a partir das políticas públicas que estão sendo implementadas para esse momento pós-Covid? Sim, porque nós aqui da Federação, a gente não quer só contar o número de mortos, nós lamentamos profundamente, né, todas as vidas dos gaúchos que se perderam, nos consternamos com as famílias, mas também precisamos lembrar que a vida, inclusive destas famílias, precisa seguir. Então, olhar para frente é a nossa missão, é o nosso objetivo enquanto instituição e entidade empresarial. Eu queria iniciar, né, passando a palavra para o presidente Aquiles. Na sequência, a gente ouve o Henry, depois o Paulo Cruz, e depois vamos fazer um debate interagindo também com as pessoas que estarão nos acompanhando nessa nossa live. Bem-vindo, presidente Aquiles. Bom dia, presidente Simone. Bom dia, Paulo, Cindy Lojas, Henry, Cinda. Bom dia a todos os participantes aí desse tradicional evento da Federação, agora adaptado a este novo formato, com esse momento histórico que nós estamos vivendo, de grandes transformações. Abrimos mão daquela agradável interatividade pessoal, quando sentamos na mesa, aí no salão da Federação, trocamos cartões, formamos network, no mais tradicional bate-papo, para essa, então, nova formatação digital. Eu vou ficar devendo o almoço para vocês, viu? Vocês podem me cobrar depois. Será cobrado. E pode ter certeza, Simone, que quando isso acontecer, vai ser uma explosão de alegria. Porque eu tenho observado e lido, sempre quando há uma contenção do comportamento humano diferente da sua naturalidade, quando isso terminar essa nosso isolamento, aí, espero que ocorra aí no início do ano que vem, esse primeiro almoço, tu vai ter que nos dar um tempo para nós todos nos alegrarmos com abraços, com conversas, e a palestra vai ser talvez do menor tempo, porque nós vamos nos dedicar a matar essa saudade dessa interatividade humana tão característica aqui do nosso povo gaúcho. Mas, com o advento desse isolamento e distanciamento que todo mundo foi obrigado a cumprir, de forma a combater o Covid-19, a humanidade respondeu com uma explosão de conectividade digital, gerando talvez a maior e mais rápida mudança de comportamento que se tem notícia em toda a história do desenvolvimento humano. Isso impactou em todas as situações familiares, de sociedade e nos nossos negócios também. Quero relatar sobre o nosso mercado imobiliário, que represento como presidente do Sinduscom. Nós estamos vivendo, neste momento, uma situação dicotômica. Com o isolamento social e essa campanha de estar em casa, as pessoas começaram a observar o que sua moradia tem de bom e de ruim, e começaram a analisar o sentimento de melhora, considerando a busca da melhor qualidade de vida. Acrescido a isso, tem alguns fatores externos à pandemia que têm ajudado bastante o mercado imobiliário, como demanda em procura de imóveis, de alguns tipos de imóveis que estão mais demandados. Posso citar a questão da Caixa Econômica Federal, que reduziu bastante o juro no mercado imobiliário, com juros tão baixos que, descontando numa inflação futura, talvez chegue quase a negativo. A atratividade também dos investimentos na área financeira também estão extremamente baixos. Então, há uma procura agora do mercado imobiliário para investidores a questão de locações. A locação, então, começou a ficar com mais atratividade. Além disso, essa vontade de mudança, de melhoria
na qualidade de vida que as famílias estão procurando, e com essa questão da pouca atratividade na questão do investimento financeiro, torna-se, então, o mercado imobiliário uma ótima opção. E isso tem acontecido, uma procura bastante elevada para residências em condomínios fechados, tanto em Porto Alegre quanto no litoral. Eu tenho notícias que praticamente não existe mais casas à venda, casas que estavam há anos no mercado e agora foram todas vendidas. Há uma procura muito grande, inclusive até por terrenos em condomínios. Em Porto Alegre também essa situação está ocorrendo com menos oferta do que no interior e no litoral, mas a procura está acontecendo. A mesma questão, imóveis com pátio, imóveis, apartamentos, alguns que se conseguem com pátio, coberturas, ou seja, há uma busca de se aproximar, de se conectar mais com a natureza, com a área externa. E isso, obviamente, já está sendo percebido, e a inteligência de projeto no mercado está fazendo alterações, como, por exemplo, janelas maiores, com mais aberturas para que haja essa conectividade, essa sensação de conectividade maior com o ambiente externo. O home office também é uma necessidade, se tornou agora uma necessidade em todos os novos projetos. Há uma adaptação, inclusive, nas residências, e nós temos um relato bastante interessante que, durante essa paralisação das atividades do mercado imobiliário, há uma explosão de demanda na busca de consertos domésticos, pinturas. Em geral, as pessoas estão querendo melhorar o seu ambiente de moradia, onde estão agora vivendo a maior parte da sua vida, e estão se utilizando das pessoas que têm conhecimento na atividade, de pintores, pedreiros, encanadores. Isso é uma demanda que estamos vendo muito grande. O que vem um pouco de encontro à nossa tese de que a construção civil ela não é vetor de contágio quando os profissionais estão dentro dos canteiros de obra, onde se cumpre rigorosamente todos os protocolos dos decretos, e a própria natureza da atividade mais em ambientes arejados, as atividades podendo ser com distanciamento, que isso nas áreas de obra e de todo o desenvolvimento dos trabalhos, na divisão das tarefas, isso tem sido cumprido pelo setor. Cuidados nos refeitórios, tanto no distanciamento como também em horários diferentes para que não haja aglomeração. Todo o nosso protocolo é extenso e foi extremamente bem cumprido por todo o setor. E isso nos temos como fato que, durante esse período de uma parada e outra, foram quase 62 dias, não houve nenhum registro de contágio dentro dos canteiros de obra em 27 mil funcionários que se dedicam a essa atividade com carteira assinada no município de Porto Alegre. Então, isso é um fato, eu acho que é uma realidade que mostra o baixo impacto do contágio que o setor da construção civil, o trabalho da construção civil, ele traz, não contribuindo para o contágio do Covid-19 no município de Porto Alegre. Em contrapartida, a nossa atividade paralisada, ela traz uma dificuldade para toda a sociedade porto-alegrense. Uma, pela relevância econômica do setor, que é um carro-chefe do desenvolvimento em qualquer lugar do mundo. Estando paralisado, nós não conseguimos cumprir com esse papel desenvolvimentista que o setor tem a capacidade de ser. Além disso, também somos um dos maiores empregadores dentro da nossa atividade. E justamente num tipo de trabalhador com maior vulnerabilidade econômica. A forma com que trabalhamos é por tarefas quinzenais. Então, durante esse período, o trabalhador produz e recebe na semana seguinte, e assim vai desenvolvendo as suas atividades e seu ganho também.
Essa paralisação também cria uma dificuldade na sociedade porto-alegrense com o aumento da criminalidade, que ainda não sentimos tão forte, mas certamente virá, se continuar essa política de contenção da atividade econômica. Porque, algum momento, quando a fome começar a crescer e superar o medo, obviamente que vai haver alguma reação das pessoas buscando a sua sobrevivência. Então, nós estamos extremamente preocupados porque enxergamos os efeitos que, em outras dificuldades diferentes do que esse desafio do Covid-19 ocorreram, os resultados foram posteriormente sentidos por toda a sociedade. E aí é muito difícil a reversão, ainda mais quando nós encontramos as empresas prejudicadas, com o caixa em dificuldade, com uma capacidade de reação e de volta às atividades em alguns empreendimentos com bastante dificuldade. E isso está começando a acontecer de uma forma cada vez mais forte. Quanto mais tempo nós mantermos essa paralisação, mais esse problema se agrava. Então, nós temos que saber exatamente onde estará o vértice. O vértice quando o remédio vai fazer mais mal do que a doença. E isso nós estamos no limiar de acontecer. Sabemos que os leitos de UTI estão quase totalizados a sua ocupação, como temos algumas informações da área médica que realmente pode haver um colapso na questão do atendimento ao Covid-19. Isso entendemos, estamos bastante preocupados. Mas, pensando em Porto Alegre, também temos notícias que muitas cidades da região metropolitana têm trazido seus doentes para serem tratados nos nossos hospitais porto-alegrenses. Mas, então, não é totalmente a população, a atividade produtiva de Porto Alegre que está causando esse impacto na área médica. Porque seremos penalizados por algo que não estamos dando causa. E principalmente, eu entendo que se há atividades com menor impacto, que existem muitas, por que não liberar essas atividades de forma a minimizar os efeitos negativos que toda a sociedade tem com um pequeno aumento na circulação de valores, na preservação de empregos importantes? Eu acho que nós estamos tendo, nesse caso, um sacrifício muito grande por um benefício para a sociedade menor. Eu estou entendendo, quero que vocês entendam a nossa preocupação com a saúde, respeitamos completamente, mas temos uma visão que a vida tem que ser considerada como uma vida integral. Existe vida além do que é dito nos relatos dos hospitais. Nós não queremos só cuidar a morte, queremos cuidar a vida que continua. Esse, então, é uma preocupação que nós temos e acreditamos que pode, sim, haver uma gestão melhor de todo esse problema, no sentido de liberar mais essas atividades, concentrar no rigoroso cumprimento dos protocolos, para que a gente possa, então, cumprir a atividade econômica, a necessidade de trabalho das pessoas com os cuidados da saúde. Eu acho que é conciliador. Basta um pouco de gestão e um olhar também, como eu disse, mais abrangente, cuidando de todos os aspectos da vida dentro de uma integralidade. Sabemos, por exemplo, que houve agora, nesse período do primeiro confinamento, um aumento, o feminicídio de 40% maior em relação ao mesmo período do ano passado. 40% maior não é por acaso. Realmente, há efeitos colaterais que nós, às vezes, nem percebemos, mas que começam a acontecer. E lá adiante, talvez daqui a 2 meses, 3 meses, ou um pouco mais, nós vamos perceber na nossa vida cotidiana
não só nossa, dos nossos filhos, da nossa família, todos serão impactados. E então eu acho que é nesse aspecto que nós defendemos os cuidados com a saúde, mas não podemos também não olhar também todo esse outro aspecto, essa vida que existe e que a gente também tem da mesma forma que proteger. Nós estamos vendo a sociedade, eu tenho observado, parece que as pessoas estão um pouco cansadas desse confinamento. Eu ontem, vindo da minha empresa, eu observei o trânsito muito mais movimentado do que antes. Então, eu acho que exatamente esse equilíbrio que está faltando para que as pessoas comecem a realmente acreditar. Acho muito importante que fiquem em casa quando pode. Acho muito importante que tentem fazer home office nas atividades que é possível. Acho extremamente importante que no fim de semana tentem ficar em casa, porque nós estamos agora completando 27 dias de paralisação na construção civil e também nos outros setores também, a partir desse último decreto. 27 dias. Olha, nós estamos vendo crescente o número de contágios e crescente o número de internações na UTI. Mas, pelo que eu ouvi falar, porque a gente acaba captando algumas informações nessa área médica, a evolução da doença ela se dá em 14 dias. Bom, se nós já estamos há 27, é quase 2 períodos. E por que nós estamos isolados? Por que nós não estamos trabalhando? Por que as pessoas estão em casa e o contágio continua crescendo e os leitos de UTI continuam sendo ocupados? Mas de onde é que vem esse contágio que não é do trabalho? Porque as pessoas estão restringidas ao trabalho. E por que sacrificar toda uma condição de desenvolvimento econômico tão necessário à cidade de Porto Alegre e ao Estado? Nós estamos vivendo com resultados que não se tem assim, com certeza, uma certeza exata de que é eficaz realmente esse sacrifício que a sociedade está sendo imposta. Pensamos, exemplos. Porto Alegre é a única capital do país, do Brasil inteiro, que está com a atividade da construção civil paralisada. Porto Alegre é a única cidade do estado do Rio Grande do Sul que está com a construção civil paralisada. A própria plano de distanciamento do governo do estado nunca paralisou a construção civil. Mesmo em bandeira vermelha, existe uma redução no percentual de número de pessoas na atividade dentro dos canteiros de obra, mas jamais nem se cogitou em paralisar a construção civil, porque o governo entende que a construção civil ela tem um baixo impacto no contágio e uma grande relevância econômica, com dificuldades posteriores de reflexos negativos na vida das pessoas. Então, nesse aspecto é que eu quero nos posicionar, o setor da construção civil, com toda o reconhecimento ao esforço que a gestão municipal tem feito, a gestão estadual também, na questão da área médica. Estamos vendo aí recursos muito substanciais vindos do governo federal para serem aplicados no aumento da infraestrutura dos nossos leitos de UTI, da área médica como um todo. Então, eu espero que mais rapidamente, com bastante eficácia, esses recursos sejam realmente aplicados para que possa aliviar um pouco essa carga que está sendo colocada sobre a iniciativa privada. E eu, inclusive, peço aí para os gestores governamentais que não transfiram a responsabilidade para a iniciativa privada. Porque eu estou ouvindo muitas situações no sentido de como se a nossa posição, defendendo uma vida integral, é contra a saúde, é como se nós fôssemos responsáveis
pelas mortes que poderão acontecer nos hospitais dentro das UTIs. Eu não aceito de forma nenhuma esse tipo de pecha, porque o setor só está fazendo o seu trabalho. Nós cumprimos os nossos impostos, inclusive com os aumentos de IPTU que houveram. Nós estamos vendo que o governo federal, através da ajuda financeira que tem feito, e não só na questão da infraestrutura hospitalar, que tem informações dos valores bastante importantes que estão entrando, mas também na questão das pessoas, através da ajuda financeira. Então, eu espero que isso tudo seja melhor pensado daqui para frente, porque eu noto que toda essa política ela serviu em algum momento, mas agora eu estou vendo uma saturação da sociedade, uma saturação das pessoas, que esse modelo anterior aí que nós participamos e sofremos junto com as paralisações, ele está um pouco ineficiente nesse momento. Então, acho que nós temos que mudar. Eu peço que os poderes aí do estadual e municipal contem com a nossa ajuda no que for necessário, como estamos fazendo. Temos aí várias ações de reforço na área hospitalar, até um hospital novo a iniciativa privada fez recentemente, num tempo recorde. Então, essa mesma agilidade que nós temos na área privada, eu gostaria também de ver na área pública essa gestão de rapidamente colocar essa infraestrutura necessária na rede hospitalar para que a iniciativa privada não acabe pagando por um efeito negativo no qual ela não deu causa. Então, exatamente, presidente Aquiles, eu acho que o senhor foi impecável nas suas colocações, já estamos aqui, o senhor está recebendo elogios, né, daqueles que nos acompanham. Eu acho que as reflexões iniciais, Aquiles, foram muito importantes, né, sobre esse nova modelo de vida, que as pessoas estão mais voltadas para as suas casas, buscando, né, qualidade de vida a partir do local onde moram. Isso tudo revela, né, a intenção agora dos gaúchos, dos brasileiros, enfim, a partir desse confinamento necessário, mas é um olhar também para a qualidade de vida, eu acho que é interessante. Mas eu queria registrar aqui, né, o nosso apoio quando o senhor fala que 27 mil trabalhadores da construção civil em Porto Alegre. E não existia, né, o contágio entre eles. Bastava ver todos os planos que vocês criaram, né, os protocolos que foram seguidos, as testagens que eram feitas. E aí a gente tem uma parada desnecessária, colocando todos esses 27 mil trabalhadores em casa. Só que não é em casa que eles estão fazendo trabalho informal, eles estão circulando, né, nas suas comunidades, alguns estão confinados em pequenos cômodos com as suas famílias, e aí a gente percebe que o contágio está aumentando. Então não é efetiva essa política pública de restringir a atividade, e a gente está vendo, né, dados reais do que acontece no setor da construção civil. Outro ponto, presidente Aquiles, que o senhor coloque, que nos preocupa muito, é essa questão do aumento da insegurança em si, né? A criminalidade, a partir de uma necessidade real das pessoas terem renda. Então a gente não pode, né, condenar dizendo que as pessoas são bandidas, enfim, só que a gente percebe no nosso dia a dia o aumento do número de pessoas que estão nas sinaleiras pedindo algum recurso para poder sustentar ou levar comida para os seus filhos. E essa situação da construção civil, ela é bem peculiar, porque o trabalhador ele recebe por semana. Então imagina esta programação que o trabalhador faz, né, do supermercado, das suas contas básicas, e que de repente mais de 27 dias ele está sem renda. Isso é gravíssimo, né, para a vida dele e para a vida da sociedade
porto-alegrense, que tem um reflexo, inclusive, na arrecadação de tributos. Então, cumprimento pelas suas colocações. A Federação está muito alinhada com esse posicionamento de que as nossas empresas são lugares seguros para se estar, né, podendo seguir o seu trabalho, gerando renda para todos os gaúchos. Presidente Henry, e o Sinda, como é que está vendo toda essa situação? Vocês que têm essa representação, né, bares, restaurantes, hotéis, e estão sendo muito impactados por todas as restrições impostas pelo governo estadual e uma maior restrição ainda do governo municipal. Bem-vindo. Seu microfone está no mudo, por favor. Sou disciplinado. Obrigada. Simone, muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar contigo, com o Paulo, com aqueles. Nós temos dedicado, né, nós quatro e outros líderes de categoria, um enorme tempo para discutir e buscar soluções, tanto para a nossa Porto Alegre quanto para o nosso estado. Né? Nós podemos e temos divergências nos meios, mas nós todos queremos que o comércio esteja aberto e que vidas sejam poupadas. Ou seja, o nosso objetivo final ele é rigorosamente o mesmo. Nós temos diferenças nos meios, né, de como chega lá. O nosso setor ele vem desde 2000, pós-Copa do Mundo, sofrendo impacto profundo. Muitos investimentos foram feitos na hotelaria e nós tivemos uma crise econômica profunda que afetou os hotéis e, por consequência, os restaurantes. E nós temos que levar em consideração, quando falamos de segurança pública, que nós fomos tremendamente impactados nesses anos que precedem o Covid pela questão de segurança pública. Ou seja, nossos restaurantes passaram a fechar mais cedo, tivemos inúmeros assaltos, e tudo isso foi antes de Covid. Ou seja, isso aí não é um assunto desconhecido. Então, nós somos profundamente afetados, tanto pela questão de renda, quanto pela questão de segurança. O nosso setor foi profundamente. Então, o Covid, nós enxergamos como uma exceção. A pandemia é uma exceção, ela não é uma regra. E nós entendemos que a temos que tratar dessa forma. Tá? Parece que existe uma mística de que, por ser líder de patronal, a gente não pode defender meios que não sejam única e exclusivamente aqueles que tudo esteja aberto sem nenhum risco ou consequência. Todo mundo quer que tudo aconteça bem. Mas nós, desde o primeiro momento, até pelo medo de que essa pandemia tomasse a proporção que tomou, eu estava sentado ao lado do meu amigo Paulo Cruz, na primeira reunião do Comitê Estadual de Crise, onde eu coloquei, naquele momento, em março, no início de março, que, quem sabe, o Estado tinha que estar fechado, e eu nem tinha consciência da profundidade de tudo isso. Só que a profundidade de tudo isso, ela não é só a questão de que nós estamos fechados. Nós todos queremos abrir, mas nós temos que abrir passado um medo muito importante. No domingo foi liberada uma pesquisa pela Alshop no Rio de Janeiro, de que 60% dos restaurantes que abriram, eles estão arrependidos de terem aberto, porque suas vendas caíram e seus custos aumentaram. Sei de operações que, durante o período do comércio estar aberto, que vendeu menos que o boleto do aluguel. E fora todos os outros custos. Então, abrir, nós todos queremos, mas nós temos que pesar o todo, olhar o todo. Será que estar aberto e não ter dinheiro para pagar aluguel, não ter dinheiro para pagar fornecedores, não ter dinheiro para pagar salário, porque também não vai ter renda, e vai nos levar ao mesmo lugar que é quebrar? Então,
Nós temos conduzido o nosso raciocínio desde o primeiro momento desta forma. Nós queremos sim que abra, nós queremos sim que todos os envolvidos tenham participação nisso, todos, poder público, poder privado, né? O governo federal, que deveria, é uma exceção, como nós colocamos, e como exceção assim deveria ser tratado, o governo federal deveria ter trabalhado para que nós estivéssemos seguros na questão econômica. O dinheiro não chega na ponta. O dinheiro sempre fica no meio do caminho para os amigos do rei. Meu setor teve baixíssimo percentual que conseguiu pegar o Pronamp. E quando alguns conseguiram pegar Pronamp na Caixa Econômica Federal, foi exigido um seguro de 10% do valor prestamista. Será que é esse o dinheiro que veio para contribuir para a solução dessa exceção? Será que, nesse momento, nós temos que nos preocupar só com a política econômica? Que tipo de política econômica? Eu acho que, primeiro, nós temos que reorganizar a sociedade, porque eu tenho falado, como exemplo, de que a Segunda Guerra Mundial, quando acabou, ela deixou uma destruição profunda nos países. Não só a destruição econômica, ela destruiu as infras, destruiu os prédios, destruiu tudo, tudo teve que ser refeito. Nós estamos vivendo uma guerra contra um inimigo que ninguém sabe como tratá-lo, mas nós temos a nossa infra, nós temos os nossos prédios, nós não estamos destruídos. Nós temos uma crise econômica pela frente? Temos, séria, muito séria. Mas nós temos toda essa infra e com injeção de recursos nós retomamos a economia. Então, essa questão de abrir por abrir a qualquer preço, nós realmente temos muitas dúvidas. Porque a contaminação não é porque eu no restaurante tenho cuidado 110%, faço até mais do que o protocolo manda. Tem todo um caminho, tem toda uma trajetória que foge ao meu controle. E essa pandemia, ela caminha muito rápido, ela caminha muito, muito, muito rápido. Então, essa questão dos hotéis, por exemplo. O aeroporto está trabalhando com 10%, 12% da sua capacidade. Os hotéis, quase todos estão fechados porque não tem hóspedes. E não é culpa do comércio estar aberto, da construção civil funcional, da indústria funcionar. As pessoas não viajam. As pessoas têm medo. O shopping abre, as pessoas ficam com medo de ir. Nós temos que agora trabalhar essa questão emocional de uma forma muito forte, muito, muito, muito forte, para que a pessoa se sinta segura de sair do seu ambiente de casa, voltar a ir para a rua e na rua se sentir seguro e aonde ela for ela se sentir segura. E esse não é um trabalho só de nós ou culparmos alguém, ou culparmos o Estado, ou o federal, ou o municipal, ou presidentes de categoria, porque isso aqui não tem culpado. Não tem culpado. Isso aqui não foi algo que foi escolhido por mim. Não foi. Quem de nós gostaria de estar presidente de uma entidade, ou prefeito, ou governador, nesse momento que tem que assinar coisas ou falar coisas que representam os negócios dos outros ou vida de outros? Eu não gostaria. Agora, esse caminho que nós estamos trilhando, de que até agora nós não achamos a solução. E está provado que cada vez que se reabre, tudo fica pior, tudo fica pior, né? Quem sabe nós temos que ter, neste momento, alguma solução que nos dê a possibilidade de abrir o quanto antes. Até agora nós não vimos isso. Ontem eu conversei com 2 médicos reconhecidos na comunidade brasileira. Né? Os dois dizem, e os dois são da área, Os dois não são urologistas, não são biólogos, não são pediatras. Né? Os dois dizem, não tem. Eles deram um exemplo para mim, que um dos remédios do saquinho mágico, a pessoa teve problema neurológico pela contraindicação.
Tá? Então, nós não sabemos nada disso. Nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso. E ficar em casa, nesse momento, é uma maneira de evitar de tu contaminar. Agora, é ter coragem para dizer isso? Eu tenho coragem para dizer isso, eu não tenho preocupação. A minha própria formação humana me faz enxergar que o humano ele é transcendental para que qualquer outra coisa aconteça, assim como a economia. Mas eu não posso ter uma sociedade mais doente do que ela já está. A sociedade está doente. A polarização, o ódio que está instaurado, a busca por culpados, isso tem que ser interrompido. Nós deveríamos ter um governo de união nacional, entre aspas, onde nós trabalhássemos para a reabertura. Mas não, nós passamos brigando, culpando, buscando isso. Não, nós temos que nos unir, achar o melhor caminho. O melhor caminho pode não agradar a todos, mas se for o melhor caminho para a maioria e nós tivermos comprometimento, quem sabe nós vamos abrir muito antes do que a gente imagina. Essa questão, e aí encerro, porque eu não quero ultrapassar meu tempo, essa questão de que a contaminação ela se dá mesmo por setores fechados, essas questões todas, nós sabemos que as pessoas não estão em casa, nós sabemos que as pessoas não respeitam nem os protocolos. E essa questão que nós não respeitamos é o que tem que ser enfrentado nesse primeiro momento. Não é a questão de obrigar para abrir algo quando eu sei que as pessoas não estão cumprindo. Eu vou cumprir que nos restaurantes ninguém vai entrar sem álcool gel, máscara, etc., e distanciamento de 2 metros. Eu vou fazer isso. Tenho certeza que o Paulo Cruz vai fazer isso e tenho certeza que o Aquiles faz isso. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. As pessoas se aglomeram, as pessoas andam sem máscaras, as pessoas não dão bola para a higiene e a gente paga o preço. Então, nós também temos que entender de que todo o esforço que é feito dentro desse contexto não é porque as pessoas não têm confiança nisso ou daquilo, porque elas não respeitam. Porque quando acontecer com a família delas, quem sabe ela enxergue que isso aqui é uma tragédia. É algo muito mais profundo do que nós estamos imaginando. Simone, esse é um assunto extremamente delicado. As posições todas têm que ser respeitadas. Eu acho que a única coisa que não pode haver é não respeitar as posições, porque nenhum de nós sabe qual é a melhor resposta. Então, eu respeito a tua opinião, respeito a opinião do Aquiles, do Paulo, de todos os meus companheiros, e respeito igualmente o governo estadual e municipal, de que eles estão fazendo o melhor que podem. Estão, sim, fazendo o melhor que podem. Nós podemos achar que tinha ainda mais coisa para fazer, claro, evidente. Mas eles estão fazendo muito, e muito mais que eu esperava, porque eu não votei em nenhum dos dois. Nenhum dos dois. E os dois estão fazendo muito mais do que eu imaginava. Então, eu acho que nós temos aqui uma única questão importante que não foi abordada. É o seguinte: o exemplo vem de cima. O exemplo vem de cima. O exemplo não vem lá de baixo. E quando o exemplo vem de cima, de que saquinho mágico resolve tudo, que eu não preciso cumprir protocolos, que eu estou acima do bem e do mal, por que o cidadão comum vai ficar em casa? Por que eu vou cumprir protocolo? Se a pessoa que eu votei, que me representa, ele diz que isso não existe, eu acho que isso não é atacado, isso não é falado. E eu acho que nós temos que falar sobre isso, porque sim afeta essa população que está na rua. Sim afeta esse comportamento negativo, sim. Então, pessoal, vou deixar para o meu amigo Paulo usar o tempo dele e reitero que eu fiquei muito feliz com o convite, discutir com pessoas que eu tenho profunda admiração. Henry, obrigado, pelas tuas colocações. Tu tá bombando aqui nos comentários. E eu queria iniciar pelo final da tua explanação. Tu achas mesmo que o prefeito Marquesan está fazendo tudo o que está ao seu alcance? Quando ele diz que não é necessário hospital de campanha porque nós não chegamos na gravidade da crise? Fecha toda a atividade produtiva, mas não precisa do hospital de campanha. O problema é de vocês. Eu estou fazendo a minha parte com os leitinhos aqui que eu abri. Será que é isso mesmo?
Outra coisa, Henrique, que eu queria colocar a partir das tuas reflexões é de que tu colocas que os custos, né, de donos de bares, restaurantes, enfim, hotéis, já está absorvido porque vocês têm prédio. Tá? Henrique, quanto custa ficar com o seu restaurante parado? Se eu recebo 20 pessoas por noite, eu já consigo manter o custo do garçom, o custo do aluguel, porque os custos fixos, eles permanecem. Não tem como a gente simplesmente romper, olha, a partir de hoje esqueçam, né, todas as cobranças que vão me fazer, inclusive carga tributária, que segue sendo onerado para os empresários. Mas aqui tem, eu vou ler algumas, né, colocações para que tu possas pensar, né, sobre isso. Olha, os pleitos do Sinda são frutos do clamor da classe que representa? O assunto tem sido debatido internamente para que prevaleça a opinião dos afetados? Outra situação aqui, ó. O Sinda está respondendo por todos os empresários ou pela pesquisa do Rio de Janeiro? Porque quando tu trazes essa pesquisa do Rio de Janeiro também, Henry, a gente tem que ver o seguinte, tem que dar liberdade para as pessoas, aquelas que acham que não dá para abrir, porque o custo é maior abrindo, permaneça fechado. Agora, a grande maioria dos empresários, né, que tu fazes essa representação, entendem que, deixando a opção de abrir, eles preferem seguir com as suas atividades. E eu ainda trago aqui depoimentos de 2 colegas teus, Henrique, que eu falei ontem, né, disseram assim, olha, eu prefiro estar aberto com poucas pessoas circulando no meu estabelecimento e podendo receber esse dinheiro circulando, né, na minha contabilidade, do que simplesmente permanecer fechado com esta imprevisibilidade. E o outro me diz, eu não sei se consigo reabrir, eu estou falido. Isto é a verdade, isso é o que a gente está sentindo como clamor de todos os empresários de Porto Alegre. Então, eu acho que é uma pergunta aí para ser respondida, né, no sentido desta representação. Esse teu posicionamento de que da forma que está pode permanecer porque as pessoas não estão conscientes, é uma opinião do Sinda, da representação efetiva de todos os seus, ou enfim, opinião, né, de um grupo do sindicato. Então, fica aí para ti poder, na sequência, debater sobre isso. Paulo Cruz e o Cindy Lojas, a concorrência desleal, Paulo, como é que vocês estão administrando isso? Supermercado hoje lotado, estacionamento, corredores lotados, e não tem o contágio acontecendo dentro do supermercado, mas eles estão vendendo flor, máquina de lavar louça, calçado, edredom. Ontem eu estava falando com um supermercadista que me disse, Simone, tu não tem noção, eu estou tendo que repor meu estoque de máquina de lavar louça. Eu fiquei pensando, máquina de lavar louça sendo vendida em supermercado, isto é essencial? A gente não está falando que só a essencialidade é que pode estar operando? Como é que vocês estão enxergando isso, Paulo? Bom, boa tarde a todos. Simone, muito obrigado pelo convite. É importante estar aqui, importante estar na Federação. Meu pai foi presidente da Associação Comercial do Distrital de São Sebastião do Caí. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui. Ainda mais com amigos caros como tu, o Aquiles e o Henry, que são pessoas que eu aprendi a admirar ao longo da minha jornada em frente ao Cindy Lojas. Para mim é muito gratificante estar com vocês aqui. Bom, mas aqui já ficou bem demonstrado que nós estamos em 4 e os 4 têm uma opinião. Há divergências de opinião. É evidente que a tua mais próxima do Aquiles e a minha talvez mais próxima da do Henry. Mas isso demonstra, para começar, o que nós estamos passando. Todos têm razão, mas nós precisamos necessariamente achar uma razão e uma forma. Eu sempre fui uma pessoa disciplinada em hierarquia. E nós temos, no momento, alguém que, pelo Supremo Tribunal Federal, foi determinado que tivesse poder. E essa pessoa está com poder. Certo ou errado,
nós estamos tendo que obedecer. Mas antes de chegar aí, eu queria fazer algumas descrições para vocês e lembrar da minha diretoria que quando nós viemos ao longo desse período, discordando de muitas ações, achando outras apropriadas, mas quando nós fechamos em 18 de março, eu era um que queria fechar, porque não foi decreto municipal nenhum que nos fechou. Quem fechou foi a mídia brasileira, fazendo um pavor, criando medo nas pessoas, que elas não saíam, que as nossas lojas não vendiam e os nossos custos continuavam. Dali não se sabia para onde nós iríamos, né? E o que estamos vendo não foi nada salutar e é muito preocupante e continua preocupante. Mas o que eu vejo, nós tivemos 7 mil empregos fechados nesse período em Porto Alegre. 20% das nossas lojas fechadas. E eu tenho certeza que quando houver novamente a possibilidade de abertura, em 60 dias nós teremos talvez mais 20% fechado. Por uma série de circunstâncias que vocês todos já sabem, acompanham, há relatos, né? Quando nós tivemos uma reunião agora, sexta-feira passada, depois de muitas reuniões que nós tivemos com o prefeito Marquesan e que não conseguimos muitos avanços, porque havia uma determinação nesse grupo de crise que nós entendíamos que deveríamos ter representantes juntos nesse grupo de crise. Isso, para mim, é um erro muito grande, porque os empresários, como o Aquiles falou, a economia tem que andar junto com a vida, ela anda junto com a vida, não tem como se dissociar da vida, né? E não fazermos parte do comitê de crise, mas com assento de decisão, poder de decisão, isso seria, para mim, fundamental. Mas depois de sexta-feira, após a reunião com o prefeito Marquesan, em que ali nós estávamos todas as lideranças lá, vendo e ouvindo, eu crio percepções. E uma foi que durante a própria reunião, eu chamei uma reunião de diretoria que fiz sábado pela manhã, às 9 horas da manhã, com 29 participantes da minha diretoria, e que eu referendei a posição que o Cindy Lojas iria tomar daqui para frente. Me sinto muito gratificado por isso. A diretoria referendou, é a posição, embora nós não tenhamos unanimidade no setor lojista. Mas o que ocorre? Se nós temos decisões que são tomadas de uma forma categórica e por quem detém o poder, nós não estamos podendo questioná-la, ou nós vamos apoiá-la, ou nós vamos, sine die, ficar abertos, fechados. E isso está se tornando insuportável para muitas empresas. Eu tenho loja fechada no período de 90 dias, de 120 dias, 90 dias. Como você vai fazer um negócio funcionar? É improvável, impossível. Você vai para lá, vai para cá, demite, reduz o quadro, reduz 50% do quadro funcional, que não é o que queria, mas a volta será diferente, né? Vários hábitos mudaram, vão mudar. O Aquiles falou das casas, e realmente as coisas vão mudar, os negócios vão mudar. O meu negócio é loja de confecção. As necessidades das pessoas em relação à roupa, ela mudou totalmente. Nós representávamos 70% do setor varejista. Hoje nós representamos 50% e vai cair, porque a necessidade das pessoas, a forma de enxergar, a forma de fazer, a forma de comercializar, os produtos comercializados vão mudar, né? Nós tivemos uma entrada no mercado de compra online de 40% que jamais tinha entrado no mercado online, né? Então nós temos aí uma série de transformações que virão e nós temos aí uma série de discordâncias, né? Que, como o Henry e o Aquiles falou, são salutares. Isso é da nossa verba, é do nosso índice. Quando você não tem, faz 2 noites, vou confessar para vocês, faz 2 noites que eu não durmo. Por quê? Porque eu sempre, na minha vida empresarial, eu sempre parti para soluções. Certa ou errada, mas eu partia para soluções. Hoje nós estamos num momento que qual é a solução? Quem tem certeza? Né? O governador de Minas Gerais é empresário, um dos 10 maiores empresários do Brasil no ramo dele, supermercadista, né? E está fechado.
BH não abre o comércio há 120 dias. Tenho contato com os meus colegas de lá, né? Então, nós estamos numa situação que, como fazer? Qual a melhor atitude tomar? Como nós vamos fazer? Vamos brigar? Vamos apoiar? Vamos fazer? Quem sabe? Né? Eu só sei uma coisa, eu tenho que lutar para que abra o comércio, com todos os cuidados, todos os protocolos, com o distanciamento. Nós, por exemplo, nós temos lá no Cindilojas, nós temos o setor de ferragens e lojas de material de construção, que são produtos essenciais, aberto. Nós entendemos por todos os cuidados que o Aquiles falou, que o material de construção poderia estar aberto e não infectaria. E numa reunião que eu participei, o Aquiles se propôs a fazer o transporte dos funcionários de maneira gratuita. Então, nós temos muitas divergências, nós temos muitas dificuldades e nós temos desafios. E os desafios do Covid são de que nós vamos estar vivos, são de que os negócios, muitos desaparecerão, mas voltarão de nova forma, de um novo momento, com parcerias diferentes, trabalhando mais na web, trabalhando mais no e-commerce, trabalhando de maneira diferente, mas todos vão sobreviver, né? Alguns realmente vão perder muito. Pessoas que nunca tiveram um título protestado e que tiveram título protestado, eu já tive essa experiência num determinado momento da minha vida empresarial e sei o que isso representa. Muito. Fragiliza as pessoas, cria trauma, cria uma série de problemas e que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar. Mas tem a volta. Quando? Não posso dizer para vocês. No momento, eu acho que nós temos que orientar e ajudar a orientar as pessoas que cumpram os decretos, cumpram os protocolos, cumpram tudo que for possível para que nós possamos abrir. Nós precisamos fazer o que hoje se exige. Não adianta nós ficarmos só protestando. Nós temos que ajudar a que as pessoas entendam do problema que é o nosso maior inimigo, que é o Covid. Tem 300, hoje recebi uma mensagem que o Moinhos de Vento não tem mais leitos. Sem querer falar sobre isso, Simone, mas quando tu comentaste, em várias e cansativas, extenuantes, fim de semana, reuniões que nós mantivemos com o senhor prefeito municipal, muito se falou do que tu falaste, que não se fez hospital de campanha. E ele tem as explicações. Há que cada um aceitar ou não, mas tem. Não quis botar dinheiro público fora. Há que ter leitos aqui, não há mais médicos. Então, tudo é muito difícil e muito importante falar o que o Henry falou. Precisamos respeitar a diversidade de opiniões. Todos querem buscar a mesma coisa para todos. E, aliás, digo que isso é uma importância. Saber olhar o seu semelhante, saber olhar o negócio do outro, saber ver o que faz. Agirmos como cidadãos comprando daqueles que nos forneciam, daquelas marcas que eram importantes para nós. E assim nós vamos sair. Nós vamos sair fazendo coisas diferentes, cada um atuando de negócios diferentes, os negócios diferentes, já falei nisso em um outro momento, os locadores terão que mudar o valor dos aluguéis, porque isso muda. A nossa realidade será uma. Porém, eu sou um otimista por natureza, senão eu não seria empresário. E eu tenho certeza de que daqui 6 meses nós estaremos passando disso e teremos novas oportunidades. O próprio Aquiles está fazendo um investimento com o filho dele, que é um investimento para o futuro, não é um investimento do momento. Né? O Aquiles e o filho dele talvez tenham a condição de dar continuidade, outros não. Mas aí existem entidades sérias. Por exemplo, eu posso dizer que há uma discordância em relação ao que o Henry disse em relação ao Pronamp. Nós agimos, tivemos uma reunião com o senador Heinz e conseguimos fazer com que alguns lojistas, o Cindilojas, inclusive, ligando para banco para tirar o seguro que tinha posto de até 10%. E muito conseguimos sobre isso. Então, é um momento... Muitos dos lojistas que reclamam e das pessoas que reclamam não olham nem o site do Cindilojas para ver o trabalho que é efetuado. O Cindilojas tem um trabalho profissional voltado para a categoria lojista. Todos nós que fizemos parte da diretoria somos o quê? Comerciantes. Não temos nenhum
projeto político, nenhum outro projeto, e estamos fazendo isso. Nós podemos errar, mas nós estamos nos esforçando para fazer o melhor. Temos afinidade com muitos presidentes de entidade, teremos hoje uma nova reunião com muitos querendo ajudar, fazendo do seu dia a dia o trabalho incessante disso, sem descansar, sem ter fim de semana, a qualquer momento. Marca-se uma reunião de ontem para hoje, nós estamos lá a postos, e isso é importante frisar. Mas é importante dizer também que os hábitos vão mudar e os negócios têm que mudar, e as pessoas não podem perder a esperança. Eu costumo dizer o seguinte: a atitude, a forma que tu age é que vai demonstrar como tu vai sair dessa pandemia. Se você for uma pessoa correta, mesmo tendo problema financeiro, mas agir com honestidade, com uma atitude proativa em relação àqueles que são seus fornecedores ou àquele que você deve, você não vai ter problema. A sua história de vida você escreve fazendo as coisas de maneira correta, leal e séria com os outros. E isso vai fazer. Nós temos um desafio muito, muito, muito grande, que é voltar a abrir. E isso eu quero que aconteça o quanto antes, porque é importante e para todos os setores da economia, não é só para o meu, mas eu vejo os lojistas muito sofridos, pequenos negócios que representavam o rendimento de uma família, e isso me deixa muito abatido. Porém, nós temos que pensar no futuro. E o futuro está aí, ele vem, e essas pessoas, se agirem com correção, buscarem apoio, buscarem parcerias, vão sair para uma nova situação, e dentro de 1, 2 anos o Brasil é muito grande, e vinha bem, e vai sair bem melhor disso, e nós teremos experiências que nos deixarão cada vez mais calejados para que possamos aguentar outros problemas futuros. Muito bom, Paulo. Eu acho que essa mensagem ela é super importante, né? Essa questão que tu falas de ser otimista, e isso que tu trazes como uma possível realidade, né? Daqui a 6 meses a gente vai vivenciar tempos melhores, vamos nos reinventar, vamos trabalhar com ética, com moralidade. A situação não é simples, né? Mas nós temos que manter a cabeça erguida. Eu acho super importante assim, essa mensagem, mas eu te confesso que eu fico um pouco preocupada com essa situação de 6 meses, porque a gente tem mais de 132 mil gaúchos que perderam o emprego formal, e eles hoje estão recebendo seguro-desemprego. Nós temos milhares de gaúchos que estão recebendo a ajuda do governo federal, os R$600, e isto terá fim. E a partir de setembro, outubro, nós vamos ter muito menos renda circulando no Rio Grande do Sul. O poder de consumo vai cair muito. E as nossas empresas não estarão aptas a ampliar o número de postos de trabalho, porque a gente vai estar recém saindo, né, desta grave crise, até sem precedentes na história do Rio Grande do Sul. Então, eu me preocupo um pouquinho com o pós-pandemia, né, porque primeiro a gente vai precisar ter a vacina para manter um ambiente tranquilo, para todos nós, para os nossos filhos voltar a estudar, para a vida voltar, né, ao normal, vai ter que ter vacina, e isso vai levar mais um tempo, e nós vamos ter que, nesse período, nos adaptar, e a adaptação, né, eu friso aqui, reitero, ela passa pela volta das atividades produtivas do trabalho e da geração de renda. Mas acho super importante, né, quando tu falas também que vocês estão, né, o Cindilojas está irmanado aí com várias outras entidades, buscando melhores alternativas, porque a gente precisa, né, voltar a abrir as lojas, especialmente aqui em Porto Alegre. Vou voltar aqui, né, nós temos várias intervenções, acho super legal assim, que as pessoas estão acompanhando, e vou começar então com o Aquiles, te perguntando, Aquiles, sobre toda a construção civil está parada, inclusive obras públicas, e como é que fica esse custo fixo do empresário neste tempo de parada? E se vocês já têm alguma sinalização por parte do governo de quando poderão retomar? Já são 27, 28 dias parados, né? Tem alguma previsão desta retomada? Bem, nós ainda não temos previsão dessa retomada. Esperamos que hoje haverá uma nova reunião onde se possa ter notícias ou uma perspectiva para que nós possamos nos organizar e tentar, então, minimizar
esse problema que está causando em todas as empresas, em todos os funcionários, e vai ter consequências também em toda a sociedade porto-alegrense. Nós temos a segunda pergunta que tu fizesse, como nós estamos tratando essas perdas financeiras que vão ocorrendo. Obviamente, nós vamos suportando com o caixa das empresas. Por isso, a preocupação de quanto mais tempo de paralisação, mais acaba prejudicando essa possibilidade de continuidade das atividades. Isso no nosso setor é extremamente importante, porque o período de obra é um período de investimento, na qual a empresa ela coloca todos os recursos, tanto na mão de obra quanto nos materiais, para formalizar o nosso produto, que é um produto de longa maturação. Não é um produto de consumo imediato, o período de construção é um período mais longo. Então, nesse período é um período de investimento, de desembolso das empresas, e desembolso de grandes quantidades, os valores são altos, a construção civil gira com altos valores. Então, é muito sacrificante, realmente extremamente preocupante esse período que se prolongar mais da paralisação. Quanto à questão das obras públicas e obras privadas, é uma determinação do governo municipal de Porto Alegre, mas para nós, obviamente, causa bastante estranheza, porque o vírus não conhece, não sabe diferenciar se é obras públicas ou obras privadas. Então, por que as obras privadas não podem trabalhar para a proteção da vida, e as obras públicas elas não têm essa mesma condição? É claro que se entende que há obras públicas realmente essenciais, e isso é indiscutível, é do interesse público, é o interesse da sociedade que elas continuem. E eu, na verdade, eu não quero aqui advogar que as obras públicas tenham que paralisar também. Ao contrário, eu acho que essa mesma percepção de que obras públicas, como, por exemplo, a da Orla, que eu acho que é um dos locais mais interessantes que está sendo desenvolvido aí dentro da nossa cidade, mas não é que as obras públicas tenham que paralisar, eu acho que as privadas têm que continuar, pela razão simples, que não há contribuição ao contágio. E mesmo que se fale que há uma proteção muito grande dentro dos canteiros de obra que há, tem a questão também que já foi levantada, a questão do transporte. Nós fizemos um levantamento nesses dias aí entre os nossos funcionários, e cada empresa fez a sua pesquisa e se chegou à conclusão que quase 48% dos funcionários da construção civil conseguiriam ir ao trabalho com condução própria, com essa moto, com seu carrinho, eles iriam. A outra parte, que não teria essa mesma condição, nós poderíamos sim alugar o ônibus da própria APP, no sentido de reduzir um pouco o prejuízo da Associação do Transporte de Porto Alegre, para trazer esses funcionários ao trabalho e levar eles de volta à sua casa. Então, esse período que supostamente poderia haver algum contágio, nós também conseguimos protegê-los. E dessa forma ficaria um ambiente muito protegido dentro da obra, com o cumprimento de todos os protocolos, uso de máscara, né, entre obra e casa, residência e serviço, de tal forma que também protege o contágio, com proteção aos pontos de contato que nós estamos fazendo também nas obras, com higienização constante nos pontos de contágio que são identificados, são os corredores da escada, ou mesmo no transporte, os pontos onde as pessoas se apoiam. Então, existe uma grande quantidade de situações que nós podemos mitigar todos os riscos de contágio, de tal forma que se possa realmente haver um equilíbrio entre a atividade laboral e a proteção à saúde. E como novamente eu quero salientar, nós estamos aí há 27 dias paralisados, e se percebe um aumento no contágio, um aumento da ocupação, e não é atividade laboral que está causando isso, porque o período que a doença se demonstra os seus sintomas é 14 dias, são quase 2 períodos. Então, nós temos que ter realmente uma compreensão mais
maior, uma compreensão holística, enxergando um todo. Isso aí até me lembra, em filosofia, na época colegial, a alegoria das cavernas, onde se consegue perceber uma realidade somente dentro da percepção das pessoas que estão presas na caverna. E essa percepção, ela não é uma percepção integral, ela é uma percepção só de quem está dentro da caverna, como se estivesse num bunker, olhando o que aparece lá fora. Agora, vamos sair dessa caverna, vamos olhar o mundo, vamos ter a percepção mais global. E eu acho que a melhor situação realmente é nós termos um grande respeito à gestão pública, no caso aqui que está nos impactando é a gestão municipal, e contribuirmos para que se consiga numa solução melhor e mais efetiva, que a sociedade consiga respeitar e entender a importância de toda essa concertação que deve ser feita entre a gestão pública e a iniciativa privada, com reflexos muito positivos na vida das pessoas, no resultado de que, quando essa pandemia terminar, nós possamos olhar para trás e ver e dizer: fizemos tudo o que era possível e da melhor maneira que nós poderíamos fazer. Porque realmente é um momento super difícil, não existe um feedback de o que foi feito que deu certo. Nós estamos aqui tentando acertar. Eu tenho certeza também que a própria gestão municipal, com toda a boa vontade, está tentando acertar e com toda a honestidade, com todo o empenho, mas vamos olhar juntos, vamos trazer essas soluções comuns. Acho que nós, do setor produtivo, temos muito a ajudar e queremos superar todo esse momento com o menor custo de sofrimento a toda a população, seja na saúde, seja no trabalho, seja na família, porque a nossa vida é uma vida integral. São vários aspectos que nós devemos procurar satisfazer e minimizar os efeitos para que o nosso futuro seja realmente um futuro melhor. Aquiles, diante de tudo isso, só aumenta a minha indignação, porque vocês estão apresentando propostas concretas. Olha, a gente não vai usar o transporte público, nós vamos seguir os protocolos, nós somos empresas que atendem a todas aos protocolos, enfim. Não enxergam isso, e as pessoas sem renda e as pessoas sem poder trabalhar. Mas vamos lá, Henry, tu é o campeão aqui de comentários, olha só, super popular o Henry, hein? Eu já tinha te feito algumas abordagens antes, Henry, assim, ó, especialmente sobre essa questão da representação. Tu falas por ti, pela tua diretoria ou pelo setor de forma geral. Também te perguntei, né, se tu entendes que o governo, o prefeito está fazendo tudo mesmo que está ao seu alcance. E eu complemento aqui. Aqui tem uma colocação, ó. Muito estranho um dirigente patronal ter este pensamento e essa postura. Henry, nós não queremos dinheiro, nós queremos trabalhar. Prova que em algum restaurante as pessoas foram contaminadas. Enfim, o Sinda está respondendo por todos os empresários ou pela pesquisa do Rio de Janeiro, esse eu já fiz. Henry, o fato de ter fechado dispensa o aluguel? Eu desconheço essa alternativa. E aí, Henry? Está no mudo teu microfone. Vamos começar pela penúltima. Tá? Não vou entrar em detalhes e nem em nomes, mas posso assegurar que inúmeros restaurantes tiveram, sim, seus funcionários positivados, e muitos tiveram que trocar equipes e, inclusive, suspender o seu funcionamento por um tempo. Segunda questão, tá? Eu estava lendo ali no Facebook, enquanto Aquiles falava, tá? Legislar em causa própria, né, como alguém escreveu e tal, a primeira coisa que a gente tenta como líder de categoria, e eu já estive presidente de outro tipo de entidade também,
é nunca ter cor política. Tá? Nunca ter cor política. Eu não tenho cor política, eu não sou ligado a nenhum tipo de partido, eu não sou ligado a nada. Nosso setor teve brigas homéricas, o senhor prefeito, piores do que o Aquiles, do Paulo, qualquer outro, quando era a questão do IPTU. Mas nós brigamos, discutimos a questão do segundo Vale Transporte, ele nem queria me ver pela frente. Agora, isso não quer dizer que, representando a categoria, nós vamos agradar 100% dos sócios ou da categoria. Porque eu sei que dentro do Sindiló, eu sei que dentro da Federação, eu sei que dentro do Sinduscom, existem posicionamentos contrários aos posicionamentos externados aqui. Porque é assim. Porque é assim. Nós nunca vamos representar 100% dos nossos associados, da nossa categoria. Nós representamos uma parte, sim, da nossa categoria e, quem sabe, a maioria. Quem sabe a maioria. Né? Sobre a questão de aluguéis, e é importante isso, com certeza o Paulo conhece até melhor do que eu, se o shopping está fechado, tá, é uma questão negocial diferente. Né? Se o shopping está aberto, e o cara não está vendendo, se o lojista não está vendendo, a questão é bem diferente nos seus custos. Bem diferente nos seus custos. Lojas de rua, como o Paulo também trouxe, a negociação direta com o proprietário é uma ferramenta fantástica. Então, nós temos que tudo isso pesar, porque não é fixo, não é estático, não é algo que está numa coluna de custo fixo e não muda. Hoje tudo muda. Tá? E nós acreditamos muito que o futuro ele vai nos tornar melhores operadores. Nós vamos ter uma construção civil muito mais moderna, nós vamos ter um segmento da alimentação muito mais moderno, o segmento da hotelaria, o comércio. Paulo também trouxe da questão da migração para venda via web e tal. Tudo isso são movimentos que vão acontecer extremamente importantes. Porque, veja bem, vamos pegar um fato concreto, Simone. Nós brigamos, eu e o Paulo em especial, nós brigamos muito por um centro de convenções em Porto Alegre. Mas muito, não foi pouco que nós brigamos. E vamos dizer que se nós tivéssemos tido sucesso e hoje estivesse em construção o centro comercial, o centro de convenções, esse centro de convenções atenderia às demandas futuras que nós não conhecemos, que nós não sabemos como se desenvolverão essas relações de congressos, essas relações. Nós não sabemos ainda, tem muita instabilidade, tem muita incerteza, como Aquiles trouxe. Então, nós temos que buscar o day after que seja o melhor possível para a nossa continuidade na vida. O day after passa pela saúde de nós estarmos vivos, passa que nossos negócios consigam sobreviver no limite que tiver que sobreviver e passa pela saúde emocional. Se nós também não tivermos saúde emocional, também não vai ter o que fazer. Então, esse tripé precisa ser bem pesado. Sobre hospitais de campanha, eu não sou técnico nessa área. Eu não sou técnico, não vou defender nem acusar ninguém. Eu ouço as opiniões e quando eu tenho dúvidas, como eu tive dúvidas ontem, após o posicionamento de um setor, eu fui me informar com pessoas que eu confio, que seriam aquelas que eu consultaria para ver se eu vou tomar, se eu tiver com Covid, espero que não pegue, que eu vá tomar o remédio XYZ. Fui me informar com ele. Tá? E, por exemplo, com quem eu converso é contra o hospital de campanha, porque é algo extremamente temporário e que não tem a infra adequada e nem a quantidade de tecnologia que precisa ter de pessoas e tudo. Tenho dados de hospitais que os clínicos, que são de outras áreas, estão se associando aos intensivistas para dar suporte a intensivistas, porque não há mão de obra suficiente. Agora, não é a minha área. Não é a minha área. A minha área é de que o meu segmento, ele chegue vivo lá no final. Que ele chegue vivo. E isso, os meios que se escolhe, podem não ser iguais de todos.
Eu não tenho que entender que o meio do Aquiles é o melhor, o que o da Simone Leite é o melhor, do que o Paulo é o melhor. O somatório desses meios é que vão construir a reabertura. Se nós começarmos a nos antagonizar, vai demorar para nós termos a abertura. Porque o inimigo está aí. O inimigo não é o Henry, não é o Aquiles, não é a Simone, não é o Paulo, não é o Marquesan, não é o Eduardo Leite. O inimigo é outro. E nós temos que nos unir contra esse inimigo. E dando uma resposta ao meu amigo Ricardo Cecego, que tu não fizeste a pergunta, Simone, do Ricardo. Caramba, eu não fiz todas, tem um monte aqui, tem centenas de perguntas. Como eu li uma parte que deu para ler, né, eu vi de pessoas com símbolos de partido, fazendo perguntas e críticas. Aí, quando tem símbolo de partido fazendo pergunta, eu já acho que, pera um pouquinho, tem alguma coisa errada aí, porque eu não tenho partido, eu não sou apolítico, mas eu não tenho partido. Mas ao Ricardo Antunes Cecego, pessoa que eu admiro muito, né? Quero dizer que quando se trabalhou com o Estado e com o município para a construção dos protocolos na área da hospedagem e alimentação, o delivery foi uma área das mais castigadas a nível de protocolos. A mais intensa e profunda nas áreas de protocolo, porque ela envolve terceiros. Ela não envolve funcionários teus. A grande maioria não são funcionários teus. E tu tem que ter uma série de controles, né, a ser seguido por esses terceiros que venham a levar até a casa do nosso cliente o produto. Tá? Então, eu posso garantir que todas as recomendações do sindicato são em cima de que os operadores contratados por essas empresas têm que seguir aqueles protocolos que são mais rígidos que os protocolos de cozinha ou coisa assim. Agora, eu quero lembrar, e isso não foi falado aqui, Simone, tá? De que muitas das coisas nós perdemos, tá? Muito a gente perde pela utilização desses aplicativos, que quando esses aplicativos entram no meio do campo, nós perdemos a gestão. Se esse driver, se esse motoboy está seguindo o processo, porque ele já não é mais uma ligação do restaurante com o motoboy. É um terceiro que manda um motoboy, ou manda uma bicicleta, que nem sabe de onde saiu, para onde foi, para onde vai. E isso me preocupa muito. Isso sim, Ricardo Antunes Cecego, me preocupa muito. Mas eu garanto a vocês que todas as operações de delivery, elas estão extremamente focadas no cuidado da saída do seu produto e na chegada na casa do cliente. E nós vamos superar isso, pessoal. Nós vamos conviver, como o Aquiles disse no início, que eu acho que foi muito legal o que o Aquiles falou, nós vamos estar juntos, sentados aí com a Simone Leite, nem sei se almoçando ou não, mas vivendo um novo momento. E nós vamos viver um novo momento. Isso que nós estamos vivendo aqui, se nós não tivermos uma quantidade de realidade que pode ser confundida com pessimista, pode ser ruim. Pode ser ruim. Não quer dizer que o futuro não vai ser bom. Nós vamos sim construir o futuro, Simone. Nós vamos construir um futuro, cada um com as suas ideologias, cada um com a sua maneira de enxergar o mundo, mas vivos. E nós vamos reconstruir a economia, tu pode ter certeza que ela vai sair muito mais forte de quanto ela entrou nessa crise. Henri, tem mais uma pergunta que eu queria que tu pudesse responder de forma bem objetiva, porque eu acho que aí trata bem um raio-x do setor, né? Gostaria de perguntar ao presidente do... Congelou, Simone. Durante a pandemia. E se ele tem ideia de quantos estabelecimentos quebraram ou estão em vias de quebrar e quantas pessoas já foram demitidas do setor? Tá. Bem rápido, nós tivemos mais de 4.500 demissões no universo de 40 mil, tá? Mais de 4.500. As nossas pesquisas não indicaram fechamentos definitivos importantes. Nós temos muitos fechamentos temporários que ainda não tomaram a decisão final de que vão abrir, né, se vão reabrir ou não, e nós só vamos ter esse dado quando realmente nós pudermos trabalhar por 2, 3, 4 meses de forma constante, que aí nós vamos saber realmente quem é que não vai reabrir.
mas tem muita gente que está fechada temporariamente, que não tomou a decisão final, né? Pensando nas suas relações de custo-benefício, e eu espero ter respondido, Simone. Sim, o pessoal aqui da técnica está me dizendo que a minha pergunta congelou bem na hora. Deixa eu tentar achar ela aqui de novo, porque a tua resposta veio a pergunta que não. Para aí, vamos ver aqui, ó, quem sabe faz ao vivo. Deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta entre tantas. Foi perguntado se o presidente do SIM, da rede dele de restaurantes, aumentou ou diminuiu o faturamento durante a pandemia e se ele tem ideia de quantos estabelecimentos quebraram ou estão em vias de quebrar, quantas pessoas foram demitidas. Teu faturamento aumentou ou diminuiu, Henry? E aí, aproveitando ainda, tem uma outra pergunta aqui, ó, que é sobre delivery. Deixa eu tentar achar. Caramba, vocês estão demais hoje, hein? Participando um monte aqui do nosso... Para aí, deixa eu ver se... acho que eu não vou achar aqui sobre se tu é a favor do... Se tu acha que é insegura essa questão do delivery. Não, essa questão eu já respondi. Eu acredito que todos aqueles que seguem os protocolos estabelecidos pelo Estado e município, esses protocolos são extremamente rígidos. O que eu disse é que quando tu perde o contato e vai através dos aplicativos, que aparece um cara hoje de um tipo aqui, um tipo ali, tu não sabe de onde ele veio e para onde ele vai. E aí eu não posso assinar por isso. Eu posso assinar por todos os restaurantes que têm as suas equipes gerenciadas por eles, não por aplicativos. Segundo, nossas vendas, pode parecer, e constantemente sou indagado sobre isso, tuas vendas aumentaram. Não aumentaram. Minhas vendas não aumentaram. Eu tenho 3 canais, tá? Um está fechado, o outro nós optamos por trabalhar minimamente, e o delivery, ele está vendendo abaixo do ano passado. Não existe como aumentar a demanda. Agora, veja bem, quantos restaurantes nós treinamos para abrir delivery? Quantos se reinventaram via delivery? Então, esses todos, eles também estão crescendo. Eu conheço um caso fantástico de um restaurante japonês que ele, frente à crise, frente a essas medidas todas, ele resolveu investir no delivery, criou mecanismos, etc. E quando foi reaberto, ele preferiu não reabrir e investir ainda mais no delivery. Ou seja, esse todo, hoje o universo do delivery consome daqueles que já operavam, e os novos que entraram, eles são players no mercado, né? O delivery em todo o mundo, ele permaneceu aberto, não existe lugar que eu conheça que foi fechado, tá? Agora, eu volto a insistir, e não quero ser chato, Simone. Eu tenho muita preocupação com a saída do produto de qualquer restaurante até a chegada na casa do meu cliente ou de qualquer cliente, porque esse cliente amanhã pode ser meu. Então, eu deixo claro isso, porque os protocolos foram muito, muito profundos, foram protocolos muito, muito sérios, e que às vezes ficou esse buraco do aplicativo que não é gestão nossa. Não é gestão nossa, e nós falamos para o Estado quando nós discutimos isso. Vai ficar esse buraco. O Estado não fez, vai pagar o preço por isso. Tá? Mas nós vamos sair mais fortes, Simone. Nós vamos sair mais fortes, os restaurantes vão sair mais bem treinados. E veja bem, Simone, a remuneração dos funcionários de restaurante, basicamente, é o serviço, a taxa de serviço. Não é o salário que ele ganha. Ele precisa de clientes, de muitos clientes. Então, não é só tu está atendendo 10, 15 pessoas que vai manter essa remuneração dessa pessoa, porque o salário base, nós sabemos que é perto do salário mínimo, né? Então, tudo tem seu peso, né? E o último, encerrando, Simone, os hotéis, eles nunca tiveram sobre essa questão de risco, né, Simone, de estar fechado. Os hotéis podiam estar abertos, sempre, e continuam podendo estar abertos. Agora, 70% deles não quiseram abrir. Por quê? Porque não tem clientes. Né? E alguns que estão abertos, muitos fecharam torres, diminuíram demissões, aproveitaram algumas dos decretos-leis. Mas
sem cliente que circule, que venha pelo aeroporto, rodoviária, etc., é bem complexo, bem complicado. Henry, eu quero te agradecer, mas me solidarizar aqui com as pessoas que estão dizendo: trabalho em restaurante, estou sem renda, como faço para pagar minhas contas e sustentar minha família? Eu concordo plenamente com essas pessoas. A gente está vendo hoje um pânico generalizado. A Federação faz pesquisas, e se lá no final de março, início de abril, o pânico dos trabalhadores, dos empresários, era em função da Covid-19, hoje, as pessoas não estão mais com medo da Covid. Hoje, o medo das pessoas é de não ter renda para sustentar suas famílias. Hoje, as pessoas estão com medo de serem as próximas a estar desempregadas. As pessoas, então, que a gente faz as pesquisas, querem trabalhar. Isso é fato, e eu acho que nenhum governo pode tirar esse direito das pessoas de terem dignidade e de serem protagonistas da sua vida. Paulo Cruz, tem lojistas de shopping perguntando como sobreviver, como que a gente faz para pagar o aluguel, o que vocês estão fazendo para a abertura dos shoppings, e se tu acreditas que shopping center não é um local seguro, porque segue todos os protocolos sanitários e poderia estar aberto, assim como grandes hipermercados que tem muitas pessoas circulando. Tá do mudo, Paulo, por favor. Primeiro, Simone, que eu acredito que shopping é um lugar seguro. Eu acompanhei tudo que os shopping centers fizeram, né? Desensitizaram totalmente os shoppings, todos os setores, criaram regras para as lojas. Os shopping são organizações industriais, chamam de indústria de shopping center, que são muito grandes. E, por isso, eles seguem regras rígidas, eles têm investidores, eles têm acionistas, e eles não podem se ater a fazer qualquer coisa errada. Qualquer coisa que aconteça no shopping que esteja descumprindo uma regra, ele é penalizado pela opinião pública imediatamente. Então, os shoppings são lugares corretos. O que nós temos, o que eu vejo aí, é que existe, e o Henry falou, existe uma opinião muito generalizada eu demonstrei aqui, nós temos cada uma forma de ver, e há o que nós temos no ar, um problema muito, 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 muito sério de educação. O nosso nível cultural caiu, as pessoas não respeitam a opinião divergente. Aquele que resolve que a opinião dele é assim, ele não quer mudar e não aceita que o outro tenha outra opinião. Isso não é possível. Não é possível. É por isso que eu disse, eu referendei a opinião da diretoria do Cindy Lojas na reunião de diretoria. Eu me abstive de dar a minha. Eu segui a opinião que houve dentro da diretoria. E assim as pessoas... Eu tenho um rapaz, um jovem, futuro pessoa que vai ajudar muito a comunidade, que está brabo, que ele não aceitou a decisão da diretoria. Bom, aí nós não temos o que fazer, né? A grande maioria, por exemplo, da cidade elegeu o Nelson Marquesão. Hoje não serve. A grande maioria está dizendo que não serve, né? Quer dizer, todo mundo combate. Então, nós termos algum consenso nesse momento é difícil. O que nós entendemos é que nós não queremos abrir, nós precisamos abrir. Agora, nós entendemos que tem alguns cuidados, nós temos muito medo de que pessoas venham a morrer fora do hospital. Isso seria muito catastrófico, isso seria desumano, né? E nós poderíamos ver isso acontecer. Então, por isso, eu acredito que as explicações nos serão dadas hoje numa reunião que nós teremos. Eu acho que tem que se traçar próximos passos, mas eu acho que a população tem que ser conscientizada. A minha categoria lojista foi uma categoria que prestou muita desobediência civil, até com certa razão, porque nós vimos os camelôs no centro tomando conta. Ontem, segunda-feira, foram retirados, não tem mais camelô na Rua da Praia, mas muitas lojas abriram com cortina aberta até a metade, quando vinha a fiscalização saiu. Isso não é leal para com o outro, né? Esse é um problema nosso, isso chama-se educação.
educação moral, educação cultural. Todo mundo quer sobreviver, Simone, precisa sobreviver, mas o respeito ao próximo é uma coisa fundamental e que nós devemos seguir. Eu entendo que shopping center poderia estar aberto, até porque acolhe um número de pessoas que vai... Ninguém no shopping, quando estava aberto, entrava sem medir a temperatura. Eu estive lá, né, medindo a temperatura. Eu sou um cidadão de risco, tenho 69 anos, e, no entanto, sempre mantive o distanciamento das pessoas, mantive os cuidados, e acho que deve ser mantido. Mas não acho que deva estar fechado. Só que não sou eu que decido isso. Eu não estou conseguindo decidir isso. Então, eu vou procurar apoiar quem decide isso de uma maneira que eu possa, independente das pessoas aceitarem ou não, eu tenho o referendo da minha diretoria. Agora, eu preciso fazer com que nós abrimos. Que o setor de bares, hotéis e restaurantes, quando entender que abra, que o setor de material de construção que abra para dar venda para as nossas lojas de ferragem e material de construção. Isso é o que eu entendo. Eu não estou distante disso. O que eu estou distante hoje, o que eu estou discordando é a forma. A forma tem... A Prefeitura Municipal de Porto Alegre detém o poder de determinar ou não a abertura. Se eu for contra isso, e tenho mantido em alguns momentos isso, até bem pouco tempo, né? Se eu mantiver isso, eu não tenho o que fazer e o que dizer para os meus lojistas. Eu preciso ter alguma expectativa de dizer para os lojistas que como se mantém em shopping center. Eu tenho loja de shopping center. Eu sei o que é. Nós estamos pagando, os shopping centers estão sendo dando descontos relevantes, mas nós estamos pagando e não estamos faturando. Nós temos custos e não estamos faturando. Eu só queria deixar claro também, Simone, que o Sindiloja de Porto Alegre fez um acordo fantástico com os sindicatos comerciais que permite a suspensão de contrato de trabalho até o final do ano, independente do governo permitir ou não, sendo que o governo paga essa suspensão. E podemos também suspender 25% do salário, 50% do salário, 70% do salário, diminuindo a carga horária. E também pagar 30% do salário, em vez de pagar agora, nesse momento, pagar só em 2021. E por isso eu digo, tem muita gente que reclama, mas sequer olha o site do Sindiloja e vê as condições que tem. As entidades, eu me orgulho de ser presidente do Sindiloja e fazer parte de um grupo de presidentes de entidades que nem tem em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul. Subam para o resto do Brasil e vê se tem a atuação que nós temos. Nós podemos bater na mesa, porque nós somos corretos e agimos pensando no melhor. Nem sempre é o melhor. Nem sempre é o melhor. Justamente porque tem uma diversidade de opiniões. Mas nós fizemos da forma correta. Vocês viram a explanação do Henry. Ele tem convicção. Se ele não atende tudo aquilo que a categoria quer, ele tem convicção que está fazendo certo. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar cada um da categoria dele e vai decidir o que vai fazer? Não pode ser assim. Nós somos eleitos para ser líderes, para decidir. E o momento é um momento de decisão. Nem sempre elas são certas e nem sempre elas são erradas, mas é de decidir. E nós temos que fazer isso. E é isso que nós estamos fazendo. Ai, gente, eu acho, assim, muito bom esse nosso debate, né? Acho que é enriquecido, assim, inclusive, a partir das nossas divergências, que são poucas, né? A convergência aí é de 95%, a gente diverge em alguns pontos, e eu quero reafirmar aqui a posição da Federação, e acredito que a dos senhores também, não é setor produtivo versus governo. O que nós precisamos é ampliar o diálogo, nós precisamos construir saídas juntos, porque hoje só está sobrando para o trabalhador e o empresário pagar a conta de decisões equivocadas dos governos. Veja bem, né? A gente está falando, e o Paulo aqui com muita propriedade dizendo, olha, nós não queremos ver, né, nenhum óbito acontecendo por falta de atendimento em leitos, por falta de leitos de hospitais, de UTIs. Só que a gente não pode também desprezar o nosso passado. Este ano estão morrendo menos gaúchos em junho e julho do que morreram no ano passado. Nós não temos falta de leitos esse ano e nós tínhamos no ano passado, em 2018, 17, 16. Então, todo o inverno gaúcho nós vamos parar a atividade produtiva. Eu acho que tem um oportunismo muito grande por conta dos governos que não quer que recaia sobre ele o ônus dos óbitos.
Gente, é uma doença letal, infelizmente. Eu já me consternei aqui, é muito sério isso que nós estamos falando, é a vida de gaúchos, que nós não podemos desprezar e tem que ter atendimento de saúde. Só que todos os anos nós temos falta de leitos de UTI, todos os anos nós temos emergências lotadas e esse ano o número de óbitos é menor do que o ano passado. Que bom, mas 68% dos leitos de UTI hoje no Rio Grande do Sul são ocupados por pacientes não Covid. Não Covid. A vida, ela precisa continuar. E nós temos que ter a oportunidade de ter renda. Isto é muito grave, por isso que eu reitero aqui, eu fico sendo repetitiva, inclusive, nisso, para ver se a gente consegue ser ouvida e sei que vocês têm, aqui um documento que foi emitido por várias entidades, vocês estão dialogando com o prefeito Marquesan, nós estamos dialogando com o governador Eduardo Leite, mas mais do que diálogo, a gente precisa fazer parte também das decisões. Queridos presidentes, nós já estamos encaminhando aí para o encerramento, já passamos 10 minutos do nosso tradicional horário de encerrar, mas é que a situação hoje aqui está incrível, parabéns, olha aí, vocês nos deram essa oportunidade desse bom debate com a participação de quem está nos assistindo. Queria ainda poder concluir essa parte aqui de interação com o público, fazendo referência ao que o Cristiano, o nosso colega de Tapejara, coloca. Ele faz uma crítica ao governo Eduardo Leite, e diz o seguinte: o Pronamp, se o governo não agisse dessa forma, o Pronamp não seria necessário. O Pronamp seria para salvar quem o governo do estado aniquilou. O governo Leite fecha o comércio, o governo Bolsonaro manda os recursos. Então, o culpado da quebradeira na economia é o governo federal? Então, acho que são reflexões importantes. A gente não está partidarizando aqui o nosso debate, só que são posicionamentos. Acho que o governo federal ele tem feito um grande sacrifício. Eu lamento que tudo isso tenha acontecido porque a gente fez uma reforma da Previdência, que poderia trazer um equilíbrio fiscal para as contas do nosso país, e agora tanto recurso sendo drenado em função da pandemia. A ajuda do governo federal aos estados, ajuda do governo federal às nossas empresas, ajuda do governo federal aos cidadãos e, enfim, isso vai ter fim. A gente sabe que não haverão mais recursos para salvar empresas, as pessoas que estão recebendo ajuda do governo federal será por um período já bem definido e o que nós precisamos é poder trabalhar, é ter renda para que as nossas empresas sigam ativas e os nossos trabalhadores tenham dignidade diante da sua vida e da vida dos seus familiares. Meninos, se vocês estivessem aqui do meu lado, primeiro que vocês teriam almoçado muito bem, eu daria um forte abraço em cada um de vocês e entregaria um presente da Federação. Farei este presente chegar às mãos de cada um, vou deixar o abraço para o momento oportuno e o almoço também, mas eu quero com muito carinho agradecer a presença, a oportunidade da gente estar aqui junto. Como eu disse, a gente tem muitos pontos de convergência, foram muitas lutas, eu lembro de grandes reuniões polêmicas que estivemos todos sentados à volta da mesa debatendo. Este é um momento em que nós temos que estar cada vez mais unidos. A gente respeita a opinião de cada um dos setores, a Federação tenta ouvir os setores e ser um pouco porta-voz de todas essas demandas, não só da nossa capital, mas também do interior do estado. Nós temos muitas cidades no interior que os empreendedores estão combalidos nesse momento. Vocês devem receber relatos dramáticos de colegas que precisam muito de apoio e que não sabem como seguir nesta caminhada. Eu acho que as palavras do Paulo Cruzes de estímulo, são importantes, esse otimismo ele tem que perseverar. E nós somos gaúchos, a gente tem essa capacidade de resiliência, a gente cai, a gente levanta, mas o principal de tudo isso é que eu desejo aos nossos governantes que tenha serenidade, que se tenha equilíbrio e que se tenha bom senso na tomada de decisão. Nós somos, enquanto lideranças empresariais, importantíssimos nesse momento. Tem muitas pessoas que acreditam no nosso trabalho e as nossas palavras, elas calam fundo em muitos
dos nossos representados. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Aquiles, parabéns aí pela luta, né? Henry, não tá fácil, a gente sabe, né, que não se contenta a todos, mas o setor de bares, restaurantes, hotéis está sangrando, a gente precisa estancar essa hemorragia, porque senão o paciente vai morrer, e o paciente, nesse caso, são as nossas empresas. E Paulo Kruse, vamos em frente, né? Essa concorrência que está havendo, nunca se vendeu tanto edredom em supermercado como esse ano, viu? Não sei se vocês sabem essa informação, mas é por quê? Porque a loja está fechada, o supermercado está aberto, as pessoas estão colocando todo, né, o seu recurso em compras de supermercado, e essa concorrência, ela também não está legal. Um beijo, um abraço bem apertado para cada um de vocês, e a todos que nos assistem, obrigado pela possibilidade de estarmos juntos. Quero convidá-los para hoje à noite, a nossa tradicional live da Federasul, às 19 horas. Hoje a gente vai debater Covid-19 e alternativas com a nossa bancada federal. Senadores, deputados federais vão estar conosco. Acho que vai ser bem bacana, diversos partidos, a opinião deles é importante para nós nesse momento, principalmente porque nós temos que unir forças para vencer. Um abraço a todos, até a próxima.